Dois novos escândalos marcaram esse início de semana, um envolvendo o governo Lula e o outro o Supremo Tribunal Federal. O ponto em comum entre os dois é o fato de que ambos deixam mais claro do que nunca que essas autoridades fazem questão de fazer o cidadão brasileiro de palhaço. Vamos começar pelo governo. Em uma gravação revelada hoje pela manhã em uma matéria publicada pelo Estadão, a secretária nacional de Mulheres do PT, Anny Moura, confessa que o Ministério da Cultura do governo Lula deu aval para que comitês de cultura criados pelo presidente e pela ministra fossem usados ilegalmente para favorecer candidatos aliados nas eleições municipais de 2024. O programa ao qual pertencem esses comitês, o Programa Nacional de Comitês de Cultura, PNCC, foi criado em setembro de 2023 e tem um orçamento total de 58,8 milhões de reais. O objetivo dele, em teoria, é de contratar entidades culturais para receber verba pública e coordenar ações e atividades de fomento à cultura nos estados. No entanto, ainda em outubro do ano passado, o mesmo Estadão revelou que o programa estava beneficiando indevidamente ONGs ligadas a dois assessores do próprio Ministério da Cultura e também militantes do PT. Uma das entidades envolvidas nesse caso é o Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, o IAJA, uma ONG que tem essa mesma Anny Moura como uma de suas fundadoras e que ainda tinha um de seus diretores, Juan Octávio da Silva Rodrigues, do PT, que hoje é coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Amazonas. Só que os fatos que vieram à tona agora são ainda mais graves, pois tratam-se de um uso ilegal da estrutura pública para fazer campanha política para candidatos. Nos áudios divulgados hoje, Anny Moura, que disputava o cargo de vereadora em Manaus nas eleições de 2024, conversava com o ex-chefe do Comitê do Amazonas, Marcos Rodrigues, em uma reunião em setembro do ano passado. Anny e Marcos eram aliados na época, mas romperam politicamente no final do ano. A conversa foi gravada pelo próprio Marcos e registrada em cartório. Eu separei aqui um trecho dela e coloquei legendas para facilitar o entendimento. Marcos, quando eu fui lá no link, agora da última vez, você perguntou, Anny, o comitê está te ajudando? Eu disse, não, Roberta, não está. A Roberta perguntou de mim, ela estava na sede do PT, o comitê está te ajudando? Porque nos outros lugares está tudo ajudando, porque eu vim pedir dinheiro, eu estou pedindo ajuda, tá bem aí, certo? Aí ela disse, se o comitê está te ajudando com alguma coisa, nas agendas, nas atividades, o comitê não pode te dar dinheiro, mas eles podem promover atividades para te ajudar. Eles estão te ajudando? Eu disse, Roberta, deixa eu falar uma coisa para ti. Nós fizemos acordos que eles não foram cumpridos. E depois que as pessoas sentaram na cadeira, pagaram de doido. Eu decidi que eu não vou me estressar com isso agora. Eu preciso ganhar a eleição. Então, se tu puder me ajudar agora, daqui, da articulação do 8 de março, eu te agradeço. Depois, eu quero sentar e quero conversar com vocês sobre isso. A exigência de Anny Moura era de que a estrutura do comitê, que faz parte do PNCC, o programa criado pelo governo Lula, fosse usada em benefício da sua campanha à Câmara da capital amazonense. A Roberta, a qual ela se refere no áudio, é Roberta Martins, secretária do Ministério da Cultura, que cuida do PNCC. O Márcio mencionado por ela é Márcio Tavares, secretário executivo, o segundo cargo mais importante do Ministério da Cultura. Em outro áudio divulgado na reportagem do Estadão, Anny revela sua influência política para que o IAJA, um instituto fundado por ela, fosse selecionado pelo governo. Eu quero que tu diga da tua boca que foi eu que vim aqui pedir para ser aprovado por IAJA. Eu quero que você fale para eles lá, porque as pessoas estão o tempo todo dizendo que não foi. Essa declaração contraria totalmente a alegação do Ministério da Cultura no ano passado de que as ONGs deste programa eram selecionadas com base apenas na sua capacidade técnica. Mas as confissões de Anny Moura nesses áudios ainda vão além, pois envolvem Lula e Janja na articulação política desses comitês. Ela disse, só que você me ligar, eu vou até o Amazonas e eu converso com o comitê. A gente não faz coisa solta não, a gente não faz isso. Aí ela mostrou lá os comitês. Os comitês aqui no Brasil todo estão articulados com o nosso povo. Isso aqui foi uma estratégia organizada pelo presidente Lula. A principal pauta que a gente levantou através da própria Janja, por isso que o Márcio é executivo no Ministério. E é inaceitável que isso esteja acontecendo. Ela também afirma durante a reunião que o foco da política pública do Comitê de Cultura deveria ser nos aliados do PT em retribuição àquilo que os correligionários fizeram em defesa de Lula e do partido no período em que o presidente esteve preso. Quem foi lá para frente da prisão gritar de noite, tarde de noite para defender o Lula fomos nós.
Nós que sofremos, fomos chamados de ladrão, excluídos daqueles movimentos sociais, porque todo mundo virou as costas para nós. E a gente lá, nós somos do PT, nós vamos resistir, nós vamos não sei o quê. Aí agora que chega a parte boa, aí a gente vai ficar assim olhando as coisas acontecendo, não vão ter nenhuma opinião política nesse processo. O Comitê Amazonense, no período eleitoral de 2024, chegou inclusive a compartilhar vídeos de campanha de Anny Moura, desrespeitando a orientação do próprio Ministério da Cultura, de que nomes, símbolos ou imagens em referência a candidatos não poderiam ser usados. Ou seja, o favorecimento não deveria ficar tão escancarado assim. Anny Moura foi procurada pela reportagem e afirmou que desconhece o teor das gravações e que os questionamentos feitos por ela podem estar sendo reproduzidos fora de seu contexto. Eu não sei você, mas eu particularmente acho que ela detalhou muito bem a história nessa reunião, a ponto de não deixar margem para que suas afirmações sejam descontextualizadas. O Ministério da Cultura, por sua vez, alega que Anny Moura não teve conversas com servidores da pasta e que ela não tem relação com a escolha da IAJA para coordenar o Comitê Amazonense. A pergunta que eu faço agora é: o que o TSE vai fazer diante dessa situação? Agora, não é só de campanhas irregulares que vive o partido. A publicidade que, apesar de imoral, é legal, tem sido cada vez mais a principal prioridade do governo Lula. De acordo com a Folha de São Paulo, os contratos de publicidade de ministérios, bancos públicos e estatais podem alcançar 3,5 bilhões de reais em 2025, com a conclusão das licitações que estão em andamento no momento para a seleção de agências de propaganda. Isso já era esperado diante dos recordes negativos de popularidade de Lula, que vive hoje seu pior momento na história de todos os seus mandatos na presidência. Só que quem paga por isso não é Lula, é o povo. E o povo terá que encarar isso no pior momento possível. Com os altos preços dos alimentos e a inflação acima do limite da tolerância da meta, Lula empurra agora para o cidadão brasileiro um gasto recorde com publicidade, que consiste basicamente em fazer com que o cidadão pague para o governo produzir propagandas para tentar convencer o cidadão de que o governo está fazendo um bom trabalho. Se isso não é suficiente para provar que esse governo nunca se preocupou com o povo, eu sinceramente não sei mais o que é preciso acontecer. Bom, por falar em fazer o cidadão brasileiro de palhaço, a Suprema Corte publicou neste final de semana um dos materiais mais vergonhosos da história do Poder Judiciário brasileiro. Acredite se quiser, mas os perfis oficiais do Supremo Tribunal Federal publicaram nas redes sociais um vídeo que começava assim. Oi, meus machos lindos! Preste atenção que o vídeo de hoje é super divertido e diferente. O vídeo vem de uma parceria entre o STF e o Porta dos Fundos, e o objetivo dele, teoricamente, era de falar sobre a invalidade do argumento da defesa da honra em casos de agressão. Mas o que ele conseguiu na prática foi fazer com que a mais alta instância do judiciário perdesse ainda mais a credibilidade diante do povo brasileiro. Você, macho lindo, pode ficar bravo, pode chorar até. Macholindos também choram, sabia? E ponto. Só que a parceria não acabou por aí. Hoje pela manhã, um novo vídeo produzido pelo Porta dos Fundos sobre outro tema foi publicado no perfil oficial do Supremo. E pensar que antes dessa parceria, o Porta dos Fundos chegou a fazer vídeos como esse. Amigo, bom dia. Bom dia. Eu tô precisando aprovar um projeto de lei contra abuso de autoridade para livrar a cara de uns senadores. Sabe onde é que consigo? É lá com o Gilmar Mendes. Tá, e para suspender a coleta de prova contra uns tucanos acusados de corrupção em Furnas? Isso aí é lá com o Gilmar Mendes. Voto de desempate para livrar petista condenado da cadeia? Lá com o Gilmar Mendes também. Agora, sinceramente, esse tem sido um dos menores problemas relacionados ao STF. Em uma matéria publicada neste domingo, a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo afirma que um dos ministros do Supremo, sem citar o nome, está marcando o território e conversando com governadores para convencê-los a se candidatarem ao Senado e, assim, impedir que Bolsonaro eleja maioria no Congresso. Ou seja, uma atuação 100% política de um representante da instituição supostamente responsável por guardar a Constituição Federal, mas na realidade brasileira de hoje é apenas mais uma segunda-feira.